Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou falar da análise da capacidade de um medidor ou de um sistema de medição, tá? Então a gente vai considerar que nas nossas medidas, né, para medir a característica da qualidade, eu estou usando um instrumento que está sujeito a erros de medida, né? E eu quero saber se isso interfere na qualidade das observações que eu estou tomando. Então, se você está tomando medidas de peso, você pode ter uma balança que está sujeita a erros de medição. Se você está tomando medidas de largura, de diâmetro, digamos que você está usando um instrumento, uma régua que está sujeita a erros de medição. Além disso, você pode ter um erro de medição do operador, por exemplo, tá? Bom, o que acontece é que se a gente tem muitos desses erros de medida, eu acabo prejudicando a minha análise, tá? Então a gente quer mensurar a variabilidade desse sistema de medição em relação à variabilidade total das peças, tá? Para isso, a gente vai usar algumas medidas que nos permitam comparar, né, a variabilidade do medidor com a variabilidade total que eu tenho nos meus dados. Esse material é baseado no capítulo 8 do Montgomery, então é uma continuação da análise da capacidade do processo que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Coloquei um conteúdo da aula aqui só para a gente conseguir se organizar um pouquinho melhor. Então eu vou falar de objetivos dos estudos da capacidade dos sistemas de medição. Daí a gente vai entrar no conceito RR, que seria de repetitividade e reprodutibilidade, tá? Como que eu faço para estimar a variabilidade da repetitividade e na reprodutibilidade? A gente já vai falar o que são cada um desses conceitos, tá? Daí a gente vai falar da capacidade de um sistema de medição por meio de algumas medidas da análise de capacidade do medidor e eu vou falar rapidamente sobre a precisão e exatidão de um medidor. Bem, então, o que é um sistema de medição? Um sistema de medição consiste de todas as condições sob as quais aquela característica da qualidade está sendo observada, tá? Então, vai ser um instrumento de medição, que seria o medidor, os operadores que estão tomando aquelas medidas, as condições, né, sob as quais aquele medidor está sendo utilizado, por exemplo, as condições climáticas, de temperatura, de pressão, ou os diferentes instantes de tempo. Então, tudo isso compõe um sistema de medição, tá? E aí a gente tem que pensar que em cada um desses componentes aqui existe variabilidade. Então, existe variabilidade do medidor, do operador, das condições de temperatura, dos diferentes instantes de tempo. Bem, lembra que nesse curso a gente não quer controlar a qualidade, a gente quer gerenciar a qualidade. Por quê? Porque aqui no medidor eu tenho uma variabilidade que não necessariamente eu consigo zerar, né? Mas eu posso gerenciar. Então eu sei que ele tem uma certa variabilidade, eu sei que os operadores têm uma certa variabilidade. Aqui eu posso de repente tentar com um treinamento diminuir um pouco a variabilidade, mas eu não consigo zerar, tá? As condições, né, de temperatura, nem sempre eu vou conseguir controlar e às vezes para controlar vai ficar muito caro. Então a gente vai gerenciar as condições de temperatura. E os instantes de tempo a gente vai tentar incluir, né, a variabilidade que tem nessa condição aqui, tá? Os objetivos da maioria dos estudos de capacidade de sistemas de medição são determinar quanto da variabilidade total observada é decorrente do medidor ou do instrumento de medição. Então lembra, eu consigo com um treinamento tentar diminuir a variabilidade do operador, por exemplo, mas a variabilidade do medidor não necessariamente, tá? Isolar as componentes de variabilidade no sistema de medição. Na verdade, seria mais conhecer, né? Então, eu quero conhecer as fontes de variabilidade das minhas medidas. E aí, se eu conseguir melhorar alguma delas, ótimo, né? E avaliar se o instrumento medidor é capaz. Então, a gente vai usar essa palavra capaz aqui, que é quando ele é adequado
ao que se pretende, né? Porque se ele tiver uma variabilidade tão grande que compromete, então uma variabilidade maior do que a variabilidade dos dados, por exemplo, ele não é adequado, tá? Duas observações aqui são que a medição, ela faz parte do DMAIC, né? Então ela é esse M aqui, que é o segundo passo do DMAIC, né? Então definir, medir, então essa medir, por isso que aqui a gente está olhando para as medições. E a segunda observação aqui é que um sistema de medição incapaz ou ineficaz pode prejudicar, né, o desempenho do negócio, da minha análise de qualidade, da tomada de decisão, tá? Então, se for identificada uma variabilidade muito grande do medidor, valeria a pena investir em um outro medidor mais avançado que tivesse uma variabilidade menor para não prejudicar as análises, tá? Bem, sempre que a gente fala de sistemas de medição, de medidor, de erro de medição, a gente fala de conceito RR, que seria repetitividade, ou seja, se eu puder observar a mesma unidade várias vezes sob condições idênticas, eu poderia observar o mesmíssimo valor? Em geral, não. Além do que, é muito difícil de reproduzir sob as mesmíssimas condições, tá? Então, isso é o conceito de repetitividade. Então, repetitividade seria sob as mesmíssimas condições, repetindo as medidas na mesma peça, tá? Aqui, a gente consegue identificar um pouco melhor a variabilidade do medidor, tá? Por quê? Eu estou reproduzindo sob as mesmas condições as minhas medidas. O que vai sobrar de variabilidade vai ser variabilidade do medidor, tá? E reprodutibilidade seria o quanto de diferença que nós vemos nos valores observados quando as unidades são medidas sob condições diferentes. Por exemplo, com operadores diferentes, com períodos de tempo distintos, temperatura diferente e assim por diante. Tá? Então, aqui, reprodutibilidade, a gente não está sob as mesmas condições, tá? Então, a variabilidade que a gente enxerga aqui na reprodutibilidade é mais referente ao sistema todo de medição, diferente da repetitividade que fica com a variabilidade mais do medidor, tá? Bem, qual que é o objetivo principal da nossa coleta de dados nesse caso aqui, né? Então, é fazer uma classificação que é distinguir entre unidades boas e unidades ruins, tá? Mas a gente tem, além da repetitividade e reprodutibilidade, alguns outros aspectos. Por exemplo, a linearidade. Um modelo linear é capaz de descrever a variabilidade existente na característica de interesse? Então, como que a gente vai observar um modelo linear aqui? Daqui a pouco eu vou falar sobre um modelo linear para um problema com erro de medida, que seria uma coisa parecida com isso, né? Então, aqui eu tenho o verdadeiro valor da característica da qualidade, né? Que eu não consigo observar exatamente, e aqui eu tenho o valor observado realmente, que foi o valor que eu coloquei lá na minha tabela, tá? E aqui seria um erro, que é o erro de medida, justamente. Tá? Então, esse modelo linear, ele pode descrever a variabilidade existente na característica de interesse e a estabilidade do sistema, que seria uma robustez com respeito a níveis diferentes de variabilidade em diferentes níveis de operação, por efeitos de aquecimento, então de temperatura, fatores ambientais, desempenho do operador, procedimento de operação padrão inadequado, né? Então, funcionários em treinamento, uma máquina nova, uma queda de energia, o quanto que o meu sistema consegue ser robusto contra essas variações que existem nas condições, né, de medição. Bem, então aqui a gente fala do modelo linear, né, que eu já falei no slide anterior. Então a ideia aqui seria, o y é a medida observada, o x é o verdadeiro valor da medida que eu não consigo observar, tá? E o epsilon seria a medida do erro cometido, né? Então o epsilon, ele é o erro cometido quando eu
ao invés de observar x, que seria o verdadeiro valor da característica da qualidade, observo o y, tá? É comum supor que x tem distribuição normal com média μ, tá? Então, μ seria a média do verdadeiro valor da característica da qualidade. Então, a característica da qualidade qual que é? Para cada problema vai ter um, né? Eu posso querer medir a largura, o diâmetro, o comprimento, a resistência, a elasticidade, o peso e assim por diante. Tá? Então, o x é a característica da qualidade, só que eu não consigo observar diretamente x, eu observo o y, tá? O epsilon tem distribuição normal com média zero e variância sigma2 medidor, tá? E o x e o epsilon são independentes. Então, essas são as suposições usuais. Elas valem sempre? Nem sempre, tá? Mas elas são as suposições mais simples que a gente poderia colocar aqui. Bom, se o x tem distribuição normal com média μ e variância sigma2p, então notem, esse sigma2p seria o sigma2 da característica da qualidade, ou da peça, tá? O sigma2 medidor é a variância do erro de medição. Quanto que seria o valor esperado e a variância de y? Bom, o valor esperado de y é o valor esperado de x mais o valor esperado de epsilon. O valor esperado de epsilon é zero e o valor esperado de x é μ. Então, aqui eu fico com o valor esperado de x, né, que seria μ, e a variância seria a variância de x mais a variância de epsilon. Não vai entrar a covariância aqui porque a gente supôs que eles são independentes, tá? E, portanto, a covariância é zero. Então, a variância do x seria sigma2p e a variância do epsilon seria sigma2 medidor, tá? Então, notem que aqui eu tenho a variabilidade inerente das peças, que seria o sigma2p, e eu tenho do instrumento de medição, que seria o sigma2 medidor. E essa é a variância dos valores, né, que eu realmente observo, do y, tá? E além disso, né, como a gente tem que o y, ele é x mais epsilon e os dois são normais aqui, então por propriedades da distribuição normal, o y tem distribuição normal também, tá? Com média μ e variância sigma2p mais sigma2 medidor. E a gente poderia chamar a variância de y de sigma2 total, né? E decompor essa variância de y como variância da peça mais variância do medidor, tá? E aí a gente vai considerar uma série de medidas aqui para entender essa capacidade do medidor, tá? Então, a primeira delas seria comparar a estimativa da capacidade do medidor com a largura do intervalo de especificação ou faixa de tolerância. Então, essa daqui, a razão da precisão para a tolerância, vai ser a primeira medida de análise da capacidade do medidor que a gente vai ver, tá? É bem parecida com as que a gente já viu nas aulas anteriores. Outras medidas são baseadas na razão entre a variabilidade da peça, né, a variabilidade do processo, para a variabilidade total, e uma outra seria a variabilidade do medidor ou do sistema de medida ou sistema de medição para a variabilidade total, tá? Mas tem algumas outras propostas aqui também. Então, por exemplo, a razão sinal-ruído, que foi proposta em um manual de qualidade, que eu vou falar daqui a pouco, e uma razão de discriminação. Então, nós vamos ver essas 5 medidas aqui para nos auxiliar na análise de capacidade do medidor. Então, a primeira medida seria a razão da precisão para a tolerância, tá? P sobre T. Então, aqui seria precisão e aqui seria tolerância. Então, notem que aqui, ó, agora eu estou colocando K vezes o sigma do medidor. E esse sigma, então, é o desvio padrão do medidor. E comparando isso com a minha faixa de tolerância, que seria a diferença dos limites de especificação, tá? Bem, tem uma constante aqui, né, que a gente precisaria discutir mais a fundo, mas tem duas propostas, né, por autores que estudaram medidas da qualidade. Eles propõem que
5,15 corresponde ao valor limitante do número de desvios padrão entre os limites do intervalo de tolerância de 95%, que contém pelo menos 99% de uma população normal. Então, essa daqui seria uma das propostas para o valor de K. Notem que aqui a gente está falando do desvio padrão só do medidor, tá? Inclusive, nem sempre a gente vai conhecer, em geral, a gente vai ter que estimar, tá? Uma outra proposta seria K igual a 6, que corresponde ao número de desvios padrão entre os limites usuais naturais de tolerância de uma população normal, que seria considerar 3 sigmas para a direita ou para a esquerda do valor-alvo, né? Então, aqui, ó, esse K, para alguns estudos, ele pode não ser, né, nem 5,15, nem K igual a 6. O que a gente vai usar aqui, em geral, vai ser esses dois aqui que são propostos, né, pelos autores. Vamos ver um exemplo, então. Deseja-se implementar uma proposta de CEP. Para tal, obtém-se 20 unidades do produto e o instrumento é utilizado 2 vezes para medir cada unidade, tá? Então, veja bem, essa variabilidade, essa amplitude que a gente tem aqui, ela é a amplitude das medidas tomadas numa mesma peça, tá? Então, a gente tem o R barra, que é a média das amplitudes, né? Para as 20 unidades do produto. O X barra barra é 22,3, o limite superior de especificação é 60, limite inferior de especificação é 5 e o desvio padrão é 3,17. Bom, notem que aqui a gente tem 2 medidas de variabilidade, uma que é a amplitude e outra que é o desvio padrão. Essa amplitude, na verdade, é a amplitude média, né, das 20 unidades, a gente vai usar para estimar, então vou estimar o sigma do medidor, tá? E esse daqui eu vou usar para estimar o sigma, a variabilidade total, na verdade, né? Claro que aqui eu tenho desvio padrão e aí quando eu for estimar eu vou ter que elevar ao quadrado, tá? Bem, então vamos primeiro calcular a razão da precisão para tolerância. Para isso, eu vou precisar do sigma do medidor, sigma chapéu do medidor. Então, lembra daquele resultado que a gente tinha, né? Que a gente usava o R barra dividido por D2, o D2 está lá na tabela 6, para estimar o sigma, né? Nesse caso aqui, o sigma do medidor, tá? Então, a estimativa do sigma do medidor dá 0,887. Bem, daí a razão da precisão para tolerância, eu vou calcular como 6, então aqui eu estou colocando K igual a 6, né? Vezes o sigma do medidor, que é 0,887, dividido por LSE menos LIE. E aí a gente chega que a razão, precisão tolerância é 0,097, tá? Bom, e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, o Montgomery comenta, né, que sugere-se que no máximo 0,1 implicam incapacidade adequada do medidor. Quer dizer, o medidor teria 10% da variabilidade total das peças, mas essa quantidade aqui ela é empírica, tá? Então, não é uma verdade absoluta. Pode ser que em algum problema 0,1 esteja ruim ainda. Aí precisa ver com quem está usando, né? Quem está propondo aquele problema, aquela aplicação, se está satisfeito com isso ou não, tá? Lembra que a razão da capacidade do processo era LSE menos LIE dividido por 6 sigma chapéu. Agora eu estou comparando, né? Só que aqui está invertido, né? Eu tenho 6 sigma chapéu do medidor dividido por LSE menos LIE, tá? Então aqui, ó, no fundo é uma coisa bem parecida, né, com a razão da capacidade do processo. Aqui a gente comparava o tamanho, né, a largura do intervalo de especificação
com a variabilidade que a gente estava observando, e aqui eu tenho a variabilidade do medidor sendo comparada com a largura também do intervalo de especificação, tá? Bom, daí a gente pode estimar as componentes de variância daquela equação 1, né, que era essa equação aqui, σ2 total igual a σ2p mais σ2 medidor, da seguinte forma. Então, o σ2 chapéu total vai ser o quadrado do desvio padrão observado, que seria 10, tá? E aí a gente pode extrair aqui, né, estimar a partir dessa equação o sigma da peça, tá? Que seria 3,04. Então, a gente tem 10,05 como variabilidade total, né, variância total aqui das peças, igual a 9,26 mais 0,887, tá? Então, aqui eu tenho σ2 total, sendo decomposto como o σ2 da peça mais o σ2 do medidor. Como que foi possível estimar essas quantidades a partir do que a gente tinha dado no exercício? Então, eu tinha o desvio padrão total, né, das peças, e eu tinha a amplitude média. Então, essa amplitude, lembra, para cada unidade eu fazia uma medida 2 vezes, então é importante medir repetitivo, né? Então, se a gente considerar repetitividade, para a gente conseguir estimar a variabilidade do medidor, tá? Então, aqui, ó, de 10,05 que eu estimo de variabilidade total, 0,887 se deve ao medidor, tá? Bem, tem algumas outras medidas para a capacidade do medidor, então a razão da variabilidade da peça, né, ou do processo para a variabilidade total. Então, essa quantidade aqui, ρ de P, vai me falar quanto que é, né, a variância da peça em relação à variância total, e a razão da variabilidade do sistema de medida, que compara então o σ2 do medidor em relação ao σ2 total, né? Claro, como o σ2 total é σ2p mais σ2 do medidor, então uma é um menos a outra, né? Então o ρ de P, que seria a razão da variabilidade do processo, é 1 menos a razão da variabilidade do sistema de medida, tá? Então, vamos considerar no exemplo anterior essa razão da variabilidade do sistema de medida para a variabilidade total. Então, aqui a gente tem o ρ chapéu de M, que seria o sigma quadrado chapéu do medidor dividido pelo σ2 chapéu total. Aqui, ó, isso daqui, esse valor é 0,887 ao quadrado, tá? Que é 0,79 dividido por 10,05. Que é 0,0786, tá? Então, nesse caso aqui, a variância do instrumento de medição contribui com cerca de 7,86% da variância total observada nas medições, tá? Então, com isso em mente, né, sabendo que você tem quase 8% da variância total devido ao sistema de medição, aí você pode considerar um erro, por exemplo, né, na sua análise, levando em conta essa quantidade, tá? Mas é importante lembrar que aqui a mesma unidade foi medida 2 vezes, né? Então não é o que a gente estava fazendo antes. Antes a gente pegava uma amostrinha, observava, né, a característica da qualidade e calculava a amplitude. Aqui a mesma unidade está sendo medida 2 vezes, né, considerando o princípio de repetitividade, e com isso que a gente está estimando a variabilidade do medidor, tá? Bom, baseado na razão da variabilidade da peça do processo para a variabilidade total, existe uma proposta que é chamada de razão sinal ruído, né, que seria a raiz de 2 vezes ρ de P dividido por 1 menos ρ de P, que pode ser utilizada também para analisar a capacidade do medidor, tá? Essa quantidade ela foi proposta nesse manual aqui, Measurement Systems Analysis Reference Manual, tá? De 2002. Na verdade, ela foi proposta em 1995 e revista em 2002.
E aí a recomendação é de um valor de 5 ou mais para razão, sinal, ruído. E que um valor menor do que 2 indica a incapacidade do medidor ou a capacidade inadequada, tá? Daí a gente pode medir também para o exemplo anterior, então a gente tinha aqui o Rho M chapéu era 0,086, o Rho chapéu P é 1 menos o Rho chapéu M, aí a gente chega então que o Rho chapéu P é 0,9214, e aí fazendo essa conta aqui, a gente chega em 4,84, tá? Então, essa razão sinal ruído, ela não está necessariamente adequada, tá? Já que o valor de mais de 5 seria recomendável, mas também não está indicando capacidade inadequada do medidor, tá? Então, o ideal seria ter 5 segundo essa quantidade aqui, tá? Então, essa razão sinal ruído é uma forma de verificar o ruído em relação ao sinal, tá? Então, o sinal estaria mais relacionado com a variabilidade do processo em si e o ruído seria relacionado à variabilidade dos erros de medida, tá? Então, essa daqui, raiz de 2 vezes ρP dividido por 1 menos ρP, claro que na prática a gente usa o chapéu, né? Por isso que a gente está colocando o chapéu aqui. E aí o ideal é observar um valor maior do que 5, tá? Gente, não precisa saber decorado isso, tá? Vocês sempre podem consultar essas quantidades, né? Mas a ideia a gente precisa entender. Então, a ideia é que a gente está comparando a variabilidade do medidor em relação à variabilidade total do nosso problema, né? Uma última medida aqui de análise de capacidade do medidor seria a razão de discriminação. Então, é 1 mais ρP dividido por 1 menos ρP. E aí, os autores sugerem que para um medidor ser capaz, o RD deve ser maior do que 4. Nesse exemplo, né, que a gente estava falando, deu 24,45. Então, por essa medida, o medidor é capaz, tá? Então, apenas pela razão sinal ruído que a gente não chegou num valor aceitável aqui, né, para a característica desse medidor, tá? Bem, sempre que a gente fala de sistema de medição, de medidor, a gente fala de precisão e exatidão do medidor, tá? Então, a exatidão é a capacidade do medidor medir corretamente em média. E a precisão é uma medida de variabilidade do sistema de medição, tá? Então, a gente poderia ainda decompor esse sigma 2 do erro de medida, que é o sigma 2 do medidor, em sigma 2 de repetitividade e sigma 2 de reprodutibilidade, tá? Na próxima aula eu vou falar no contexto de análise de variância um pouco mais sobre a repetitividade e reprodutibilidade, tá? Mas sobre a precisão e exatidão tem uma figura que é bastante usada, né? Inclusive a gente faz um paralelo com viés e consistência de um estimador, né? Então aqui, ó, a gente tem um alvo, né, que seria onde eu quero acertar, tá? E eu tô errando um pouquinho aqui para cada lado, mas com uma variabilidade pequena. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma alta precisão e tenho uma alta exatidão, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma variabilidade baixa, né? Mas eu tô errando o alvo, então eu tenho uma precisão alta e uma exatidão baixa, tá? Nesse caso aqui, o caso B, né? Então eu queria sempre acertar aqui. Eu tô em média acertando aqui, né? Então eu tenho uma exatidão alta, mas eu tenho uma precisão baixa, tá? Porque a variabilidade é muito grande, tá? E nesse caso aqui, que é o pior de todos, né? Porque ele é viesado, então quer dizer, eu sempre erro para esse lado aqui, né? Então eu tenho uma exatidão baixa e uma precisão baixa também. Quer dizer, ele tem uma variabilidade muito grande, então eu não acerto nem em média, tá? Então é legal a gente olhar para essa figura aqui
para a gente pensar qual é o medidor que eu quero, né? Então, claro que o medidor que eu quero é esse daqui. Quando a medida está aqui, eu erro um pouquinho, né? Porque é natural errar esse pouquinho. Mas eu não tenho nenhuma variabilidade muito grande, nem um viés para nenhum dos lados aqui, tá? Então, na aula que vem, a gente vai continuar falando do medidor e dos sistemas de medição, só que no contexto de modelo de análise de variância. Até lá!